Imagine a empolgação ao se prender no seu brinquedo favorito do parque de diversões. A adrenalina cresce a cada clique dos trilhos. E se esse brinquedo virar um pesadelo do qual você não pode fugir? Esse medo se tornou muito real quando, em apenas uma semana, 5 pessoas morreram em uma série de acidentes em montanhas russas. Famílias devastadas. Investigações expuseram graves problemas de segurança. E ao final, toda a indústria precisou mudar. Foi assim que a semana mais sombria para os parques de diversões dos Estados Unidos da América aconteceu. Sexta-feira, 20 de agosto de 1999, o Parque Lake Compals, em Bristol, Connecticut, está movimentado. Matthew Henn, de 16 anos, está trabalhando no The Tornado, um brinquedo giratório dentro de uma tenda escura. Quando o brinquedo quase termina, Matthew cruza a linha amarela de segurança e se aproxima da atração. Momentos depois, ele é derrubado e fica preso debaixo do brinquedo. Bombeiros correram ao local e usaram bolsas de ar para erguer a grande estrutura. Matthew foi levado de helicóptero ao hospital, mas faleceu na manhã seguinte. Os investigadores não acharam defeitos no brinquedo. Matthew costumava entrar no brinquedo antes da hora, mas nunca houve violação de segurança relatada nem punição. Enquanto Bristol lamentava, outro acidente aconteceu apenas 2 dias depois. A tragédia ocorreu no Parque Paramount's Great America, em Santa Clara, Califórnia. Naquela tarde, Joshua Smurfat, de 12 anos, subiu animado no Drop Zone, ansioso pela emoção que viria. A atração prometia uma experiência inesquecível. Os participantes subiriam 200 pés e cairiam em queda livre de 129 pés. Quando o chão se aproximava rapidamente, um sistema de frenagem magnética era acionado, parando o brinquedo gradualmente. Desta vez, as coisas não saíram como planejado. Após um erro de computador, apenas 3 das 5 trilhas estavam operacionais. Isso significava que a mãe de Joshua, Tammy, não poderia acompanhá-lo como normalmente faria. A empolgação virou horror quando o garoto de 12 anos escorregou do cinto de segurança ao descer o brinquedo, caindo de cerca de 15 metros. A mãe tentou correr até ele, mas o portão impediu. Josué caiu a mais de 90 km e atingiu a base de concreto do brinquedo a apenas 1,5 metro dela. O impacto foi devastador e fatal. Investigadores logo apontaram várias falhas que podem ter contribuído para o acidente. 2 anos antes, um capitão dos bombeiros percebeu um espaço entre o assento e o cinto de segurança e se preocupou que alguém pequeno pudesse escorregar ali. A recomendação dele para um acessório do tipo cinto de segurança foi descartada. No dia do acidente, o brinquedo foi operado por um garoto de 14 anos. Também houve declarações conflitantes sobre se o funcionário de 16 anos que prendeu Joshua havia feito isso de forma eficaz. Apesar dos problemas, a polícia não encontrou razão para acusar o Great America da Paramount. A investigação concluiu que o cinto ficou travado durante todo o passeio e não houve indícios de falha mecânica ou erro do operador. O parque instalou um cinto de restrição curto em cada assento para ligar o suporte dos ombros ao assento, evitando que visitantes deslizem. Mesmo com as melhorias de segurança, a tragédia se repetiu no dia seguinte em outro parque da Paramount. Um jovem de 20 anos morreu no Kings Dominion, Virgínia, enquanto estava na montanha-russa Shockwave. A montanha-russa em pé de 80 km por hora da Togo Japan Inc. já emocionou mais de 13 milhões desde 1986. O passeio começava com uma 26 metros. Naquela noite, Timothy Fenn, seu amigo e outros entusiastas embarcaram na Shockwave em busca de adrenalina. O trem de 6 carros partiu da estação e subiu a rampa. Logo, algo parecia estranho no comportamento de Timothy. Testemunhas oculares o viram se mexendo ativamente e lutando contra o rígido suporte de ombro, conseguindo soltar um dos braços e colocá-lo para fora. Ao chegar ao topo e despencar na primeira queda,
O corpo de Timothy já estava contorcido de lado. Quando a Shockwave se aproximava do final do percurso, o trem saiu de um trecho reto, desacelerou e entrou em uma curva de 180 graus. Nesse momento, as forças sobre seu corpo desprotegido foram fortes demais. Em uma cena chocante, ele foi lançado para fora do trem da montanha-russa em alta velocidade pela força G. O corpo de Timothy caiu cerca de 12 metros sob a passarela ao lado dos trilhos. Embora os socorristas tenham corrido para o local, o traumatismo craniano que ele sofreu foi grave demais e ele morreu no local. Após o ocorrido, a montanha-russa Shockwave foi imediatamente fechada, enquanto o escritório do xerife iniciava uma investigação sobre o incidente angustiante. Funcionários do parque afirmaram que o sistema duplo de contenção de Timothy com arnês de ombro e barra de cintura estava travado ao retorno da montanha-russa à estação, indicando ausência de falha mecânica. Uma testemunha era o amigo de Timothy que estava com ele no brinquedo. Ele contou às autoridades que viu seu amigo se espremer e se mexer até sair da contenção. Não se sabe ao certo porque o jovem de 20 anos tentou sair das contenções, mas investigadores acreditam que ele provavelmente tentava levantar as mãos acima da cabeça antes de ser lançado para a morte. No fim, a culpa foi pelo passageiro não seguir corretamente as instruções de segurança. 3 dias após o incidente, o brinquedo reabriu. Enquanto a família de Timothy insistia que uma montanha-russa bem projetada deveria tornar impossível que os passageiros se colocassem em perigo, o Kings Dominion manteve sua alegação de má conduta do passageiro após sua investigação. A credibilidade dessa alegação foi abalada quando, pouco depois, um adolescente conseguiu intencionalmente escapar do sistema de segurança, sofrendo ferimentos leves. Em 4 dias, 3 acidentes fatais já ocorreram em montanhas russas. Quando parecia que a onda de tragédias poderia diminuir, o Six Flags Marine World em Valejo se tornou o próximo palco para o desastre. Eu não sabia o que era, não sabia se eles estavam liberando o brinquedo ou o quê, mas todo mundo estava gritando e todas as pessoas lá embaixo estavam correndo como se alguém fosse cair. A Boomerang Coast to Coaster tem 125 pés de altura e chega a 77 km/h. Ela começa com os passageiros sendo puxados para trás em uma inclinação acentuada. No topo, os carros são liberados, passam por 3 loopings em saca-rolhas, param no outro extremo e invertem a direção para repetir os loopings ao contrário. Durante um dos passeios, testemunhas relataram ter ouvido um estalo alto e visto um cabo longo, grosso e preto se soltar e chicotear ao redor dos trilhos. Na montanha-russa, o pânico tomou conta e os passageiros temiam por suas vidas. O incidente fez o trem parar entre as inversões, deixando alguns passageiros de cabeça para baixo por 3 horas e meia em quase 38 graus Celsius. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas antes do final da semana, mais um acidente aconteceu, e talvez o mais angustiante de todos. A Maravilha Selvagem era a joia da coroa do Wonderland Pier de Gillian, em Ocean City, Nova Jersey. Fabricada pela Zamperla, essa montanha-russa de última geração havia sido inaugurada apenas algumas semanas antes. O parque investiu $1 milhão na atração, esperando atrair ainda mais visitantes para o destino à beira-mar. A nova montanha-russa era um passeio em zigue-zague, onde carros individuais eram puxados por uma inclinação de 12 metros. No topo, os carros eram soltos e avançavam pelas curvas e descidas, movidos pela gravidade. Naquela noite, Kimberly Bailey e suas filhas, Jessica, 8, e Catherine, 6, decidiram se divertir na Wild Wonder. No entanto, Catherine era pequena demais para atender aos requisitos de altura do brinquedo. Essa medida salvaria a garota do terrível destino que aguardava sua mãe e irmã. Quando o carrinho em forma de urso de pelúcia que levava as duas começou a subir, algo deu terrivelmente errado. De repente, o carrinho perdeu a tração e despencou para trás. Ele despencou pela trilha recém-subida, acelerando ao cair 10 metros.
Na base da subida havia uma curva de 90 graus, jamais feita para alta velocidade, muito menos de ré. A força centrífuga superou a trava de segurança, e num instante horrível, Kimberly e Jessica foram violentamente lançadas do carrinho. Mas o caos não terminou aí. O carrinho continuou sua trajetória descontrolada, colidindo com uma fila de carros que aguardavam e ferindo mais 2 passageiros. Os serviços de emergência chegaram rápido, mas já era tarde para Kimberly e Jessica. Foram declaradas mortas logo após chegarem ao hospital. Após a tragédia, investigadores estaduais iniciaram uma investigação de 5 meses. À medida que eles investigavam as operações da montanha-russa, começou a surgir um quadro perturbador de falhas mecânicas e defeitos de projeto. No centro do desastre estavam 2 problemas críticos. Primeiramente, o carro que transportava os Baileys deslizou para trás porque um braço embaixo dele, projetado para segurar a corrente que puxa o carrinho pela inclinação, estava muito desgastado para funcionar corretamente. Em vez de seguir subindo, o carro foi deixado para descer a ladeira. Em condições normais, um freio anti-retrocesso teria impedido o carro de deslizar para trás, mas naquela noite, os freios não funcionaram. Os dispositivos anti-retrocesso padrão funcionavam travando em dentes de serra na pista, impedindo o carro de se mover para trás. É o som típico de estalos na rampa de elevação, mas investigadores descobriram que o sistema foi modificado a pedido do parque. Eles acharam o barulho excessivo para os moradores próximos. Zamperla projetou um mecanismo de mandíbula que morde o trilho para evitar retrocessos, substituindo o tradicional sistema de catraca e trava. No entanto, os dentes desses freios se desgastaram rapidamente após a inauguração do brinquedo em julho. Em 17 de agosto, apenas 11 dias antes do acidente, os operadores do brinquedo desparafusaram o conjunto de freio original de cada um dos 4 carros da montanha-russa e soldaram novos conjuntos que haviam sido fabricados em uma oficina mecânica local. Mas não eram de aço temperado e se desgastaram rápido. Na noite do acidente, os dentes estavam tão desgastados que não conseguiram impedir o retrocesso. Além disso, os freios dependiam de molas que os pressionavam contra o trilho. As molas instaladas eram muito fracas para fornecer a pressão necessária. Além disso, as peças que deveriam agarrar o trilho não estavam alinhadas corretamente. A última inspeção estadual do brinquedo foi em julho, antes dessas alterações serem feitas. As modificações não só não estavam em conformidade com os padrões do fabricante, como também foram implementadas sem a aprovação exigida pelo Estado. E se isso não fosse suficiente, o incidente também expôs falhas de projeto inerentes à construção da montanha-russa. A barra de segurança, embora eficaz para o movimento para frente, mostrou-se inútil contra as forças do movimento para trás. O lado aberto do carro, feito para facilitar a entrada, virou uma saída fatal quando o brinquedo mudou de direção de repente. Investigadores fizeram outra descoberta assustadora. Cerca de 1 hora antes da tragédia, outra mãe e filha estavam na montanha-russa quando o carro delas balançou irregularmente várias vezes. A mãe sofreu graves distensões no ombro e pescoço e a filha teve ferimento leve na cabeça. As duas avisaram os funcionários do parque sobre o problema e pediram a parada total da montanha-russa. O brinquedo foi temporariamente fechado e inspecionado, mas os operadores não encontraram nenhum problema aparente e o reabriram. Por lei, a única obrigação que o parque tinha era relatar o ferimento, que exigiu primeiros socorros. O brinquedo só precisaria ser fechado se os ferimentos resultassem em transporte hospitalar por ambulância. O incidente expôs grandes falhas nas regulamentações estaduais de segurança, chamadas brecha das montanhas russas. Isso se refere à ausência de supervisão federal para brinquedos de parques de diversões fixos que permanecem em um só local. A lacuna surgiu em 1981, quando a Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor perdeu o poder de regulamentar esses brinquedos devido à resistência da indústria de parques de diversões. Então, o que mudou desde então?
Em resposta, os legisladores de Nova Jersey propuseram mudanças abrangentes nas regulamentações de segurança dos brinquedos de parques de diversões do estado. O dono do parque e o fabricante do brinquedo receberam a multa máxima permitida por lei. O Wonderland Pier de Gillian foi multado em $25 mil americanos por 5 violações dos códigos de brinquedos, e a Zimperla recebeu multa de $30 mil americanos por 6 violações. As multas foram o valor máximo permitido por lei e a maior multa já aplicada a um brinquedo individual naquela época. Uma das principais mudanças propostas foi aumentar o valor máximo das multas por violações de segurança de $5 mil para $50 mil por infração. As mudanças propostas não pararam no aumento das multas. Investigadores estaduais ganharam poder de intimação para exigir depoimentos e documentos em investigações de segurança. Agora, fabricantes de brinquedos precisam fornecer projetos detalhados de engenharia e relatar acidentes com o mesmo brinquedo em outros estados. Os investigadores revelaram a falta de padrões uniformes, medidas de segurança inadequadas e autoridade regulatória insuficiente em diferentes estados. Brinquedos permanentes em grandes parques temáticos seguem normas estaduais, resultando em diferentes padrões de segurança. Estados como Califórnia e Texas têm programas rigorosos de segurança, mas 8 estados não possuem órgão de fiscalização. Notavelmente, grandes parques na Flórida, como a Disney World, são isentos de inspeções governamentais. A maioria dos estados exige inspeções anuais de brinquedos, mas só 10 exigem inspeção a cada montagem de brinquedo portátil. Um brinquedo de parque pode não ter sido inspecionado desde a última feira. Os requisitos para operadores variam. Só 9 estados exigem que operadores de brinquedos tenham 18 anos, permitindo que estudantes do ensino médio façam esse trabalho. 36 estados exigem que parques relatem ferimentos graves ou mortes, mas só 17 exigem relatórios sobre falhas nos brinquedos. Essa falta de uniformidade pode dificultar para os defensores da segurança e pesquisadores identificar tendências e pressionar por melhorias dentro da indústria. Os trágicos eventos de agosto de 1999 lembram que grandes emoções exigem grande responsabilidade.